Olá, estudantes! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Gabriel Souza, sou professor da disciplina de História aqui do Dever em Casa. Hoje vamos aprender sobre as reformas religiosas e seus reflexos na atualidade. Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, alunos e professores, se organizarem. Essa aula trabalha com a habilidade: identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. O objetivo dessa aula é identificar as vinculações entre as reformas religiosas e seus reflexos na atualidade. Esse é o momento que você vai usar o seu celular. Aponte aqui para o nosso QR Code para eu saber que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante. Combinado? Você já parou para pensar como é expressivo o número de evangélicos em nosso país? Analisa comigo essa manchete do G1. Número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos, aponta o IBGE. Essa é uma matéria de junho de 2012. Quantas igrejas evangélicas existem no seu bairro? Várias, eu imagino. Inúmeras vezes você já ligou a TV e estava passando culto ou um tipo de celebração cristã, pois a grade de programa evangélico é fixa em nosso país. Por trás desse crescimento contínuo e dessa força de expressão, existe uma história, e é sobre essa história que iremos aprender hoje. E aí, preparados? Então vem comigo. Você já ouviu a expressão Reforma Protestante? Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo em 1517, por meio do monge agostiniano Martinho Lutero. Essa reforma se deu devido à insatisfação de Lutero com as práticas da Igreja Católica. O movimento de Lutero era contra as práticas e questões defendidas pela Igreja Católica. O marco inicial desse movimento foram as 95 teses de Lutero, que se espalhou na Europa e na Igreja Católica. E desse movimento surge a Reforma Protestante. Você sabia que a Igreja Católica é considerada uma das maiores instituições religiosas e políticas da humanidade desde o seu surgimento na civilização romana até os dias atuais? Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e religiosa europeia. Em nosso estado, por exemplo, temos em Vila Velha a Igreja da Prainha, uma das mais antigas. Essa igreja é um marco da colonização do solo espírito-santense. Provavelmente, a igreja foi construída como alguns dizem, por Vasco Fernandes Coutinho, logo após a sua chegada, em 23 de maio de 1535. Se assim foi, sem dúvida, a mais antiga do Espírito Santo. Em 1517, Martinho Lutero contestou a prática da venda de indulgências. A indulgência era uma espécie de perdão oferecida aos fiéis. Estes compravam uma carta pagando um alto valor. Em troca, recebiam o perdão dos pecados, dependendo do valor, poderia até mesmo ter o perdão dos pecados futuros. Alegando que essa prática era uma forma da igreja levar vantagens sobre os fiéis e condenando também outras práticas exercidas pela igreja, a intenção de Lutero não era romper as relações com a igreja, e sim reformá-la. Eis o nome Reforma. Lutero colocou a carta na porta do castelo de Wittenberg e logo ganhou o apoio dos fiéis, sendo que muitos eram membros da nobreza e burgueses, que almejavam o enfraquecimento político da igreja, proprietária de grande parte das terras da região. Ele defendia também a ideia de que o poder civil era independente do poder religioso. Em janeiro de 1521, Lutero é excomungado pelo Papa e em abril do mesmo ano, o imperador romano do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, convocou uma assembleia para que Lutero negasse suas teses. Firme em suas convicções, o monge recusa-se a negá-las, resultante no rompimento com a igreja. Lutero e seus seguidores foram chamados de protestantes, o que se deu o nome ao movimento de Reforma Protestante. Vejamos o significado. Reforma significa mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Protestante significa pessoa que segue algumas das denominações do cristianismo que se deu
diferenciado da Igreja Católica Romana. O surgimento da imprensa foi fundamental para a propagação do pensamento de Lutero, que traduziu o Novo Testamento do latim para alemão e escreveu diversos textos condenando a Igreja. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg ocorreu no século XV e resultou em uma grande revolução que transformou a cultura e a sociedade europeia durante a modernidade. A invenção da máquina de imprensa possibilitou a formação das comunidades de leitores, grandes massas de leitores que tinham acesso a livros até então de escassa circulação, bem como a formação de um aparato comercial em torno da leitura, algo que começou a aparecer no século XVIII. O sucesso da imprensa de Gutenberg começou sobretudo com a sua impressão de cópias da Bíblia, ainda na década de 1440. Mas a utilização da imprensa tornou-se realmente intensa no século seguinte, com a Reforma Protestante empreendida por Martinho Lutero. Os panfletos luteranos, que começaram a ser veiculados em 1517, passaram a ser rodados nas máquinas de imprensa, réplicas do modelo de Gutenberg, dos vários principais alemães simpáticos à causa reformista. Essa disseminação dos escritos de Lutero, por meio da imprensa, começou uma revolução sem precedentes na prática da leitura. Haja vista que, antes disso, a demora em fazer uma cópia à mão de um documento era enorme. Com a imprensa, centenas eram feitas em um único dia. A tradução que Lutero fez da Bíblia, do latim para o alemão, também foi impressa nos modelos da imprensa de Gutenberg. Isso ajudou ainda mais na disseminação da leitura e na proliferação dos protestantes na Europa, tornando esses dois fatos históricos correlacionados, a Reforma e a imprensa. Após a Reforma Protestante, protagonizada por Martinho Lutero, surgiram outros movimentos. Um deles é a Reforma Anglicana, promovida pelo rei Henrique VIII. A Inglaterra teve 8 reis chamados Henrique. O último deles, Henrique VIII, é lembrado por haver se casado 6 vezes e por ter rompido com a Igreja Católica. Henrique queria um filho, homem, para herdar o trono e acreditava que uma nova esposa pudesse lhe dar um herdeiro. Na época, o rei e quase toda a população da Inglaterra eram católicos. Contudo, em 1527, o Papa recusou-se a aceitar a anulação do casamento de Henrique e Catarina. O rei queria poder se casar com outra mulher para tentar ter um filho homem. Então cortou os laços com a Igreja Católica e assumiu a chefia da nova Igreja da Inglaterra, que recebeu o nome de Igreja Anglicana. Aqueles que se mantiveram católicos foram reprimidos e perseguidos. Outro exemplo que podemos usar na nossa aula é a Reforma Calvinista. A palavra calvinismo vem de João Calvino, um francês nascido em 1509. O calvinismo é uma doutrina religiosa, também chamada de fé reformada. O ponto central do pensamento religioso de João Calvino é a predestinação. O calvinista acredita que, desde a criação do mundo, Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Para saber o destino pré-estabelecido para sua alma, o fiel deveria procurar indícios e manter uma vida correta e obediente a Deus. Como os calvinistas defendiam uma vida pura, eles foram chamados de puritanos. O calvinismo valoriza o trabalho e os seus frutos como um acúmulo de capital. A burguesia abraçou a fé reformada por conta dessa valorização do trabalho, ao contrário do que se via na Igreja Católica, que era contra a usura. Após a Reforma Protestante, a Igreja Católica se manifestou com um movimento chamado Contra-Reforma. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Fé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas. Os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III em 1540. Uma das ações mais efetivas para barrar o avanço do protestantismo deu-se por meio do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi realizado em 3 ciclos, entre 1545 e 1563. Um concílio
é uma espécie de assembleia que reúne as maiores autoridades da Igreja para promover a discussão de pontos importantes da fé católica. Ao longo dessas sessões, que se estenderam por 18 anos, uma série de decisões foram tomadas, sendo que algumas delas reforçaram princípios e práticas do catolicismo e outras tentavam estabelecer formas de fortalecer-se o combate à heresia. Primeiramente, o Concílio de Trento debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Assim, foram tratadas de questões como o pecado original, os sacramentos e questões relativas ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária, também foram analisados os princípios dos protestantes e eles foram novamente ressachados. Primeiramente, o Concílio de Trento debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes ao catolicismo. Assim foram tratadas de questões como o pecado original, os sacramentos e questões relativas ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária, também foram analisados os princípios dos protestantes e eles foram novamente ressachados. Então aqui a gente consegue ver a catedral da cidade de Trento, na Itália. Se vocês observarem, trouxe essa foto. A infalibilidade do Papa foi outra questão debatida, sendo mantida como parte da doutrina católica. Então aqui a gente consegue ver a foto do Papa e ele é infalível quando se pronuncia temas concernentes à fé. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, o Papa não é um ser humano perfeito, mas é infalível quando se pronuncia a respeito da fé. E foi determinado que a venda de indulgências, o estopim da reforma protestante, estava proibida. Entretanto, o Concílio de Trento não ficou apenas no debate litúrgico e doutrinário do catolicismo, mas estabeleceu outras práticas para combater o avanço dos protestantes na Europa. A proibição da circulação de determinados livros foi o principal delas. Os membros da Igreja identificaram que os protestantes beneficiou-se bastante da circulação de ideias, o que foi possível por meio da imprensa. Esse instrumento era uma novidade e permitiu que a publicação de escritos aumentasse absurdamente. Assim, para impedir que os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-se pela proibição. Martinho Lutero não apenas revolucionou no campo teológico, mas também mudou radicalmente a sua vida pessoal. Casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira católica que havia fugido de um convento. O casamento de Catarina de Bora com Martinho Lutero foi extremamente importante para o desenvolvimento da Igreja Protestante. O ato marcou o rompimento definitivo com os ritos e dogmas do catolicismo. Após o matrimônio, Catarina passou a administrar o Mosteiro Negro, a antiga instituição de freios católicos onde Lutero vivia. O casal teve 6 filhos. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes de finalizar, vamos reforçar alguns pontos importantes. Primeiro, Martinho Lutero foi um monge agostiniano que questionou a cobrança de indulgências por parte do alto clero da Igreja Católica. Segundo, Lutero foi convocado a confirmar ou negar o que escrevera. Ele confirmou. Isso fez ser banido do Sacro Império Germânico. Casou-se com a ex-freira, o que incentivou outros religiosos a romperem o celibato. Fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Lutero influenciou outras reformas, como por exemplo a reforma anglicana e a reforma calvinista. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado do tema de hoje. E lembrem-se, mesmo distante, estamos juntos. Até breve.